Hoje vamos continuar a falar de morte. E é por isso que temos ali um 2. Mas antes convido-vos a imaginar que a nossa mente é um caderno de receitas. E é a altura de o rever, porque já tem muito uso. Está pouco limpo e demasiado ocupado, com notas e post-its. Por isso começamos por esvaziar a nossa mente e selecionar o que é importante. As receitas que resultam sempre. Limpando e higienizando a nossa mente. Dos hábitos do passado, de comidas pesadas, mas também daquelas que, apesar de gostarmos, nos fazem mal. Limpando e higienizando a nossa mente, para que se faça espaço a novos e saborosos conceitos, desfazendo todos aqueles apêndices desnecessários. Limpando e higienizando a nossa mente, para que fique receptiva a tudo aquilo que vamos ouvir e aprender aqui hoje. Limpando e higienizando a nossa mente. Então, revendo ou informando o que vimos na morte, primeira parte, percebemos que definir morte não é fácil nem consensual, mas um assunto em desenvolvimento até para a Organização Mundial da Saúde. Por isso optamos pela definição que o dicionário nos dá como sendo da medicina. Então, morte significa cessação das funções vitais, porque a medicina trata essencialmente da parte visível do homem. Parte visível do homem, o que nos levou a Kardec. Pergunta 135b do Livro dos Espíritos. O homem é assim formado de 3 partes essenciais. Primeira, corpo ou ser material. Segunda, espírito e material. E terceira, perispírito, semimaterial. O que nos ajudou a perceber que nós morremos. Sim, o nosso corpo físico, de carne, matéria, morre. E nós vivemos para sempre? Sim. O nosso espírito é imortal e imaterial. Resumindo, o corpo de carne morre e o espírito desencarna, deixa a carne, a matéria e continua a viver. Para percebermos melhor a diferença entre a morte, morre tudo, até o mundo ali está morto, e a desencarnação, o que morre é a matéria e o mais palpável são os ossos. Mas só morre isso. Nada como Kardec, que nos relata no livro O Céu e o Inferno, o que diria um jovem espírita ao saber que tinham um problema de coração incurável e pouco tempo de vida. A morte só destruirá o corpo, que deixarei como fato usado, mas o meu espírito viverá. Continuamos com Kardec, mas na questão 68 do Livro dos Espíritos. Qual a causa da morte nos seres orgânicos? A exaustão dos órgãos. O que comparamos com a definição de morte da medicina, cessação das funções vitais. E retomamos o seguimento do espírito investigador de Kardec. Pode-se comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desarranjada? Resposta: sim, pois se a máquina estiver mal montada, a mola parte-se. Se o corpo estiver doente, a vida esvai-se. O que levantou a questão do tempo que nos está concedido. E deixamos no ar a questão: quanto tempo nos resta? E como é que se mede esse tempo? A resposta óbvia seria o relógio. Mas apesar do relógio, temos a sensação que o tempo ora se eterniza, ora voa. Mas certo é que o tempo não para, aconteça o que acontecer. E que nós também não paramos para pensar. O que nos dá esta sensação de finitude da vida, que é uma das causas do medo da morte. No entanto,
Este é um tema antigo. Apetece-nos dizer imemorial, mas por agora fiquemos por 1865, mais precisamente fevereiro de 1865, altura em que Kardec publicou na Revista Espírita um artigo intitulado Medo da Morte, que era nada mais, nada menos que a antecipação do segundo capítulo do livro O Céu e o Inferno, que traz como subtítulo Causas do Medo da Morte, que nos diz que mesmo os que acreditam na imortalidade da alma têm muito medo da morte, o que se deve a um efeito da sabedoria da providência e a uma consequência do instinto de conservação, comum a todos os seres vivos. É necessário, vejam só, o medo da morte é comum a todos nós e é preciso, é necessário, como contrapeso à tendência que sem esse freio, sem esse travão, nos levaria a deixar prematuramente a vida terrena e a negligenciar o nosso trabalho neste mundo, que deve servir para o nosso próprio adiantamento. É, portanto, natural ter medo da morte. Faz parte de estar vivo. Se não tivéssemos medo da morte, não dávamos o devido valor à vida. E mesmo assim, dizem os bons amigos espirituais que não aproveitamos bem o tempo. Outra causa do medo da morte é a vida material ainda prevalecer sobre a espiritual. O homem, apegando-se ao exterior, só vê a vida no corpo, embora a vida real esteja na alma. Estando o corpo privado de vida, para ele tudo está perdido e por isso desespera-se. Nós ainda só vemos com os olhos da carne, da matéria. Se estes não veem, nós achamos que já não existe. Mas há mais causas que se prendem à falta de noções sobre a vida futura. Mas esse medo revela a necessidade de viver e é provocado pelo desejo secreto da sobrevivência da alma, ainda que este seja velado pela incerteza. Afinal, não é assim tão mau ter medo da morte. Mas há causas que mantêm esta situação. A forma como se apresenta a vida futura, que não poderia satisfazer as exigências da razão de homens que usam a reflexão. Para estes, a alma não é uma realidade, mas uma abstração. A vida futura, a alma, teriam que ser palpáveis, passíveis de serem medidas como a matéria. Mas não ficamos por aqui. Há a impressão que se mantém do que aprendemos na infância. Esta causa é muito forte, é mesmo muito forte. Por exemplo, quando eu tinha 14 anos e eu fui criada na Igreja Católica, a minha prima, mais velha um ano do que eu, desencarnou com leucemia. Foi uma desgraça, o fim do mundo. Pouco depois, eu vi na televisão um documentário sobre a Índia, que naquela altura ficava do outro lado do mundo. Era mesmo longe. E eu só me lembro disto. Quando alguém morria, vestiam-se de cor de laranja e festejavam, porque a pessoa tinha ido para um sítio melhor. A minha primeira reação foi de reprovação. Então alguém morre e festeja-se. Que disparate. Mas depois, aquilo de que a prima foi para o céu, não tem dor, está num lugar melhor, fez-me pensar, porque é que todos estamos a sofrer tanto? Ela não foi para um lugar melhor. Não fez sentido para mim. Mas também não havia abertura para perguntar. Como é que eu ia perguntar aos mais crescidos do que eu porque é que nós estamos tristes em vez de estarmos contentes? E continuamos todos a sofrer a perda. Só muito mais tarde, com o estudo da doutrina espírita, eu viria a perceber as coisas de outra maneira.
No entanto, com mais de 15 anos de estudo da doutrina espírita, quando sei que alguém desencarnou, eu tenho que ouvir, respirar, lembrar-me que não é o fim, que a vida continua, porque esta realidade ainda não é automática. Em mim, em nós. E nós somos o resultado de automatismos, como nos diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, que fica como de sugestão para lerem. Ainda não ultrapassei completamente o que me ensinaram na infância. Vejam lá, e eu já sou crescidinha, não é? Então, mas voltando às causas que Kardec apresenta, o quadro apresentado pela religião, que não é muito sedutor nem consolador. Temos o inferno e o purgatório para a maioria e o céu para alguns eleitos. Tudo nos nossos costumes concorre para fazer que lamentemos a perda da vida terrena e temamos a passagem da terra para o céu. A morte é cercada de cerimónias lúgubres que servem mais para aterrorizar do que para dar esperança. Quando se representa a morte, é sempre com um aspecto que causa repulsa. Todos os seus símbolos lembram a destruição do corpo, mostrando-o hediondo e descarnado. Tipo isto. Okay. Nunca como um sono de transição, como este. Nenhum símbolo apresenta a alma a desprender-se radiante dos laços terrenos. Vejam a atualidade de Kardec. Todos nós andamos na internet. Há imensas imagens da morte. Mas eu só encontrei estas duas para ilustrar os textos de Kardec. Eu pesquisei em 3 línguas. Impressionante, não? E se José Herculano Pires, na sua nota de tradução, nos diz que esta impressão negativa da morte foi intencional, o objetivo era aterrorizar as criaturas para que se portassem bem na vida. Mas essas cerimónias lúgubres e toda essa ameaça passou para o plano dos costumes. Criou raízes populares. Tornou-se um automatismo, dizemos nós. E, ainda hoje, disse Herculano Pires, em 1973, século XX, apesar das reformas em curso, o problema da morte continua na mesma situação analisada por Kardec. Kardec, fevereiro de 1865, século XIX, e nós estamos em 2020, século XXI, portanto, há mais de 50 anos, e a situação ainda não se alterou. O que nos fez parar para pensar, de onde é que veio esta coisa que não existe? E é preciso dizermos mesmo, isto não existe. Escolhemos das milhentas imagens que havia na internet esta, porque parece uma foto, mas não existe. E vejam lá se ela existisse, o que é que ela pensava. É mau para o negócio. Debrucemo-nos. Usemos, como nos disse Kardec, a razão. Que sentido é que faz, ou alguma vez fez, um esqueleto andar por aí com uma túnica e uma gadanha? Do que pesquisamos, para ver de onde é que tinha surgido isto, a origem remonta lá ao século XIV, à altura da peste bubónica, mais conhecida como peste negra, que dizimou milhares de pessoas. E tem a ver com o aspecto dos doentes, juntamente com o hábito dos padres que iam dar a extrema unção aos cadáveres.
A gadanha terá a ver com o facto de na altura haver muitos ceifeiros. Aliás, noutras culturas não há a morte, conotação feminina do esqueleto, mas o ceifeiro, conotação masculina do esqueleto. Mas Kardec ainda tem mais razões para o medo da morte. A crença vulgar, por outro lado, coloca as almas em regiões que são acessíveis apenas ao pensamento, onde se tornam de alguma forma estranhas aos que continuam vivos na Terra. A própria Igreja coloca entre as almas e os vivos uma barreira intransponível. Declara que toda a relação está interrompida, toda a comunicação é impossível. Tudo isso coloca entre os mortos e os vivos uma distância imensa que nos faz considerar a separação como eterna. Tudo concorre, pois, para inspirar o pavor da morte, em vez de despertar a esperança. O homem levará ainda muito tempo, sem dúvida, a livrar-se destes pré-juízos, destes pré-conceitos. Mas o conseguirá à medida que a sua fé se consolida, que fizer uma ideia mais sã da vida espiritual. Lembram-se de como é que começamos? Causas do medo da morte. É um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação, comum a todos os seres vivos. É necessário, vamos repor ali o que foi suprimido. É necessário, enquanto o homem não estiver suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. O medo da morte só é necessário, só se justifica, enquanto não tivermos a certeza da vida futura. Porque a certeza da vida futura, continua Kardec, renova-lhe as ideias, renova a finalidade dos seus trabalhos. Antes desta certeza, só trabalha para a vida atual. Com esta certeza, trabalha para o futuro, sem negligenciar o presente, porque sabe que o seu futuro depende da direção, mais ou menos boa, que der ao presente. A certeza da vida futura é a certeza de reencontrar os amigos depois da morte, continuar os relacionamentos que teve na Terra, de não perder o fruto de nenhum trabalho, de crescer sem cessar em inteligência e perfeição, o que lhe dá paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas momentâneas da vida terrena. A solidariedade que descobre entre os vivos e os mortos fala-o compreender a que deve existir entre os vivos e então a fraternidade revela a sua razão de ser e a caridade a sua finalidade no presente e no futuro. Apetece-nos dizer, a certeza da vida futura dá tudo isto? Ok, mas como? Como é que eu consigo ter a certeza da imortalidade da alma? Como é que eu consigo ter a certeza das condições da vida futura? Bem, o tempo é imparável e o nosso está a chegar ao fim. Mas como não há só uma existência, há mais. Também há mais palestra, noutra altura. Mas por agora, aqui fica a bibliografia. Com a certeza que, seguindo o que nos diz, e aqui fica outra sugestão de leitura, Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Capítulo 10, com o título A Morte. Bem longe de afugentar a ideia da morte, como em geral o fazemos, saibamos, pois, encará-la face a face.
pelo que ela é na realidade. Esforcemo-nos por desembaraçá-la das sombras e das quimeras com que a envolvem. E averiguemos como convém para nos prepararmos para este incidente natural e necessário do curso da vida, para podermos alcançar o que Joana de Ângeles propõe no livro Vida Feliz. Vez que outra dedica algum tempo para meditar a respeito da morte. A morte arrebata os inimigos, os afetos, e te chegará num momento qualquer. Prepara-te todo dia, como se ele fosse o teu último na terra. Acostumando-te a pensar na morte, ela não te ferirá quando passe pela tua porta ou conduza alguém que te seja amado. Ou seja, preparemo-nos para a morte. Por quê? It melts you like a candle. You know, in my case, from the bottom up. My legs, my first. Hands will be next. And eventually it'll get the whole body. But you know what I dread? Someday soon somebody's gonna have to wipe my ass for me. But I'm a lucky man. You're lucky? Yeah. I still got time to learn. Time to say goodbye to the people I love. And time to teach my final course. About dying. Not about dying, about living. When you know how to die, you know how to live. Lembram-se do antigo professor do MITS, que está a morrer? Então, diz ele. You know anything about this disease that I've got here? It melts you. Sabes alguma coisa desta doença que eu tenho? A doença de Lou Gehrig? You're like a candle. Consome-nos como uma vela. In my case, from the bottom up. No meu caso, de baixo para cima. My legs Primeiro foram as pernas. first. Hands will be next. A seguir vão as mãos. Eventually it'll get the whole body. Mas por fim, será o corpo todo. But you know what I dread? Sabes de que é que eu tenho mais medo? Someday soon somebody's gonna have to wipe my ass for me. Um destes dias, alguém vai ter que limpar o traseiro por mim. But I'm a lucky man. Mas sabes, eu tenho sorte. You're lucky? Yeah. Tem sorte? I still got time to learn. Sim, ainda tenho tempo para aprender. Time to say goodbye to the people I love. Tempo para me despedir daqueles que amo. And time to teach my final course. Tempo para dar o meu último curso. About dying. Sobre morrer. Not about dying, about living. Não é sobre morrer, é sobreviver. When you know how to die, you know how to live. Quando se sabe morrer, sabe-se viver. Então, o que é que eu prefiro? O que é que preferem? Algo que não existe? Ou assim, a nossa realidade estrutural? A escolha é de cada um. Mas como os nossos automatismos têm muita força, propomos uma forma diferente de ver a própria palavra, morte. Mudar de opinião a respeito da transitoriedade do estado, encarnado, desencarnado, para que possamos começar a saudar com a flor da esperança e a luz da imortalidade da alma
este momento natural da vida. As lições estão aí. Só depende de nós, só depende de mim. Fazer da morte uma aliada na minha evolução. Não desperdicem, não desperdicemos um só segundo. Mãos à obra, com coragem e determinação. Bom crescimento, muita luz, muita paz. Obrigada.